Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai descobrir se afinal de contas eu falei besteira quando eu disse que uma full frame substituía uma médio formato. E onde mais eu poderia conferir essa informação, se não aqui com os meus amigos da loja Portsar e também da assistência técnica Portsar, que é onde eu estou. Logicamente você percebe que isso aqui não é a estante de casa, né? Essa é a vitrine da loja Portsar. E a gente está aqui, ó, deixa eu fazer o pessoal aparecer aqui. Acha que eu vou aparecer sozinho no vídeo? Não vou não. Estou aqui na loja Portsar. Eles fizeram essa gentileza enorme de emprestar uma Canon EOS R5 e uma Fujifilm GFX 50S para a gente tirar a prova. Afinal de contas, full frame substitui médio formato ou não? E se não, qual o grau de comparação a gente pode ter entre esses equipamentos? Para quem faz diferença uma médio formato ou para quem faz diferença uma full frame? Lembrando, ó, os dados da loja Portsar estão aparecendo aqui embaixo na tela, os dados da assistência técnica Portsar estão aparecendo aqui embaixo na tela. São duas lojas físicas onde você pode comprar equipamentos novos e usados, com garantia, com procedência, porque procedência do equipamento é muito importante nesse mercado em que a gente tem umas ofertas um tanto estranhas espalhadas pela internet. Então, lojas físicas e também loja online, com muitos anos de experiência no mercado, procedência e garantia. Entra em contato com a loja Portsar, seja pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone, ou vem aqui, conversa com o pessoal no balcão, tira as suas dúvidas e faça bons negócios com a loja Portsar. E também, se precisar de assistência técnica para os seus equipamentos, fala com o pessoal da assistência Portsar. E agora o que a gente vai fazer aqui é uma foto de comparação desses dois brinquedinhos aqui. E depois eu vou lá para o Photoshop, vou voltar para o escritório, examinar tudo no Photoshop para ver se afinal de contas faz diferença ou não. A gente vai montar um still lifezinho aqui e eu já dou mais detalhes para vocês. Explicando um pouquinho em que vai consistir o nosso teste, em que consiste essa brincadeira aqui. A gente está aqui com a R5, que está com uma RF 50mm 1.8. E a gente está com a Fuji GFX 50S com a 63mm. Assim a gente vai ter um enquadramento muito parecido entre elas. A ideia é comparar as imagens em ISO 100, f8, f11 e f16 e depois em ISO 1600, para ver se a gente pega diferenças de nitidez, diferenças de alcance dinâmico, diferenças de qualidade de imagem, de cor, quaisquer coisas que a gente consiga perceber entre estes equipamentos, para ver se afinal justifica ou não justifica entre full frame e médio formato, uma full frame topo de linha como a R5 versus uma médio formato como a GFX 50S, e também para quais públicos essa diferença pode ou não existir. Existe alguém que de repente se perceber que tecnicamente os arquivos estão muito próximos um dos outros, mas, e aí? Tem algum público que vai ter vantagem específica na full frame e tem algum público que vai ter vantagem específica na médio formato? É isso que a gente vai ver com essas imagens que eu estou produzindo aqui hoje. Estou aqui com duas das imagens que eu fiz lá na loja Portsar. Essas imagens estão em f16 e eu só estou optando por a gente só analisar as imagens em f16 para que não haja uma confusão, por exemplo, numa imagem em f8, que tem uma profundidade de campo um pouco mais curta, que a gente comece a achar que um ligeiro desfocado por perda de profundidade de campo se confunda com perda de nitidez. E como objetivo aqui não é comparar profundidade de campo entre os sistemas, não é comparar desfocado entre essas lentes e coisas assim, o comparativo em f16 fica mais próximo de justo.
Também há de se dizer que, como são lentes com comprimentos focais ligeiramente diferentes, 50mm na Canon e 63 na Fuji, e como as distâncias mínimas de focalização dessas lentes são diferentes, de 30 cm na Canon e de 50 cm na Fuji, e eu fotografei primeiro com a Canon, depois eu tive que manobrar. Eu sabia que essas lentes tinham distâncias de focalização diferentes, eu não fiquei na distância mínima da Canon, mas quando eu fui colocar a Fuji no mesmo tripé, eu tive que afastar ela uns 10 centímetros para conseguir focalização. Assim sendo, a gente tem um enquadramento um pouquinho diferente e tem uma distância da câmera ao objeto um pouquinho diferente. Considerando isso tudo, o diafragma de f16, com a sua maior profundidade de campo, vai nos ajudar a ter um comparativo justo. Então assim, estamos com a imagem da Canon R5 à direita, da Fuji GFX50S à esquerda, ambas estão em f16 de abertura, ambas estão em ISO 100, e a gente tem uma diferencinha de tempo de exposição de 0,6 segundo na Canon, 0,8 segundo na Fuji, porque eu estava trabalhando ambas com fotometria matricial até que elas apontassem o centro da régua fotométrica e estivessem apontando um desenho de histograma o mais similar possível. Considerando fotometria centralizada, que o histograma fosse uma segunda fonte de informação além da régua de fotometria, apontando na mesma direção, então a gente teria exposições o mais próximas possíveis, porque diferenças de registro de ISO entre câmeras de marcas diferentes é algo bem plausível de acontecer. Se a gente olhar os histogramas aqui, ó, histograma da Canon, olha onde está a alta luz desta imagem, histograma da Fuji, alta luz exatamente no mesmo lugar, então são exposições bem equivalentes, embora diferentes, porque os registros das câmeras variam. Mas, feito esse início, vale dizer que essa história toda nasce lá naquele vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu disse que médio formato poderia não fazer mais diferença sobre as câmeras full frame, pelo menos as médio formato de 50 megapixels. Dá uma chegada nesse vídeo se você não viu, e é em cima disso que a gente está vendo aqui se eu falei ou não bobagem naquele vídeo. Porque eu disse que as de 50 megapixels não fariam diferença ou não diferença suficiente que justificasse. E que a diferença mesmo a gente ia sentir nas médios formatos de 100 megapixels, como a GFX 100 da Fuji. Vamos ver se isso permanece. Uma primeira coisa que se nota aqui, as duas câmeras estavam com seus balanços de branco em automático. As duas câmeras no perfil de imagem mais comum delas, que seria o Standard, que é o Fuji Provia na Fuji, e o Standard, que é o comum da Canon. Nesses perfis, a gente vai conseguir ter um pouco daquela noção do tal da ciência de cores, que nesse caso eu preciso dizer, tendo eu visto a câmera pessoalmente, essa Hasselblad que a gente usou para objeto de foto, ciente de que o balcão da loja Portsar é preto, ciente de que a grade na janela deles é branca, ciente de que a parede lá atrás que está no desfocado é um cinza clarinho, neutros de cor, eu tenho que dizer que o balanço de branco automático da Canon é melhor que o da Fuji, porque as cores estão com tudo aquilo que é neutro de cor, neutras na Canon, e estão esverdeadas e azuladas na Fuji. Lógico que balanço de branco é corrigível na pós-produção quando a gente está falando de fotografia RAW, e mesmo fotografia JPEG tem uma boa margem de correção. O primeiro ponto que a Canon EOS R5 está fazendo sobre a Fuji é no balanço de branco automático dela, que está bastante mais fiel à realidade dos fatos que o balanço de branco da Fuji. Dito isso, que é algo corrigível na pós-produção, ou seja, a gente pode ajustar balanço de branco, o foco foi feito exatamente aqui em cima desse númerozinho 125 em verde. Eu vou alinhar o melhor possível as duas imagens, e a gente tem imagens de f16, de Canon R5 à direita, de Fuji GFX50S à esquerda. Não sei o quanto a compressão do YouTube vai estragar isso, não sei o quanto
o fato de eu estar aqui com uma captura de tela, mesmo em 4K, vai manter aquilo que eu estou vendo com os meus olhos. Mas há uma vitória de captação de detalhes de nitidez fina na Fuji sobre a Canon EOS R5. Eu percebo mais texturas nos metais que compõem essa parte da lente, que é onde eu focalizei. Eu percebo um grau de nitidez ligeiramente maior na Fuji GFX 50S sobre a Canon EOS R5. Isso era esperado? Sim, isso era esperado por dois fatores. A gente espera de uma médio formato uma pequena vitória sobre uma full frame, claro que a gente espera isso. Outra coisa é que eu espero de uma lente muito mais cara, como a GF 63mm 2.8, um desempenho melhor que o da RF 50mm 1.8, a 50mm mais baratinha da linha RF da Canon. Então eu espero que a Fuji ganhe na nitidez aqui. Não é uma vitória por larga margem, não é uma vitória muito, não é humilhante, ou seja, a R5 está competindo bem aqui, mas perde na nitidez, e isso é esperado. Se a gente consegue contornar essa derrota da R5 na pós-produção, aplicando um pouco mais de nitidez no arquivo, talvez. Se a gente consegue contornar isso com uma lente melhor, como a 50mm 1.2 da série L da Canon, talvez. Não acho que, usando uma lente melhor na Canon, a gente vá superar a Fuji neste caso, mas tem uma gigantesca chance de atingir um empate. Só que a 50mm 1.2L da Canon é uma lente mais cara que a Fuji GF 63mm 2.8. Então, também a gente espera que seja uma lente superior. Então, se a Canon marcou um ponto no balanço de branco automático, que está, aliás, bem visível a diferença aqui, a Fuji marcou um ponto na nitidez da imagem. Outra coisa que a gente tem para falar é alcance dinâmico. Alcance dinâmico, que é a retenção de informação com qualidade nas altas e baixas luzes, sem que tenhamos que ficar fazendo manobras mirabolantes na pós-produção. E aí, vale dizer, nesse mesmo ponto onde foi focalizado aqui, que a gente percebe uma retenção de dados maior nos brilhos nas altas luzes aqui no arquivo da Fujifilm que no arquivo da Canon, com as duas apontando histogramas extremamente similares, ou seja, com uma alta luz apontando no mesmo local. Ainda assim a gente percebe uma tendência de perda da extrema alta luz aqui na Canon quando comparada com a Fujifilm nesses brilhos metálicos. Se a gente der uma olhada nas sombras mais profundas, dessa imagem, ambas captaram, a gente percebe nesses cinzas escuros alguma existência de ruído de imagem, mínimo. Tá? Não acho que a gente vá dizer que existe uma vitória qualquer de lado a lado aqui, mesmo tanto de sombras captadas, mas a alta luz da Fuji segurou um pouquinho melhor. E isso, lógico que a gente poderia pegar aqui e recuperar essas sombras na pós-produção, clarear as sombras e tal, e ver em qual das duas tem mais ruído de imagem, mas isso a gente vai fazer com os arquivos de ISO 1600, que acho que é mais produtivo com aquele arquivo. E eu posso adiantar para vocês que eu fiz algumas recuperações de sombra e a gente começa a perceber um pouco mais de ruído no arquivo da Canon R5 do que do da Fuji GFX 50S. Por isso, eu posso dizer que tanto nos arquivos de F8, quanto nos arquivos de F11, quanto nos de F16, o que eu pude notar foi melhor cor na Canon, melhor nitidez e melhor alcance dinâmico na Fuji. O alcance dinâmico seria algo manobrável em situações de estúdio com iluminação e seria algo manobrável com algumas manobras na pós-produção, conforme como foi o aproveitamento desse alcance dinâmico no caso da Canon. Mas ele é maior por uma pequena margem,
talvez um meio ponto de exposição, 0,7 de exposição, não chega a 1 ponto de exposição de diferença de alcance dinâmico entre estas câmeras. Então há uma pequena margem de alcance dinâmico e há uma pequena margem de nitidez aqui para a Fuji, enquanto há uma margem de ciência de cores e balanço de branco melhor na Canon. Vamos ver agora os arquivos em ISO 1600. Estamos aqui com as duas imagens de ISO 1600, tá? Com agora a Canon na esquerda e a Fuji na direita. Ambas em f11, eu não cheguei a fazer o clique de f16 com o ISO 1600, mas aqui a intenção era mais verificação de ruído de imagem e também um pouco do alcance dinâmico de sombras, mesmo num ISO já não ideal. Então não há muito problema de eu não ter feito os cliques de f16. E eu já fiz aqui nessas duas imagens uma recuperação de sombras. Se a gente vai lá na revelação, eu já fiz uma revelação, uma ampliação aqui de sombras de mais 70 nas duas imagens, tá bom? Então, nas duas a gente foi para o mesmo caminho aqui de mais 70 para manter a justiça. A gente vê que a diferença de cor entre elas permanece, ou seja, a cor da Canon seguiu superior em ISOs mais elevados, mas não é o que interessa aqui. O que interessa aqui é a gente falar um pouquinho de ruído de imagem e de alcance dinâmico quando a gente está falando de ISO mais elevado. Então estamos com a Fuji à direita, Canon à esquerda. Deixa eu alinhar de forma mais igual o enquadramento. O Lightroom já carregou as duas aqui. Então eu percebo que o alcance dinâmico seguiu mais bem preservado nas altas luzes da Fuji, mas agora é menor a diferença entre elas. Eu percebo que a captura de sombras foi bastante similar nas duas, mas pelo menos para mim, olhando aqui na tela do computador, há uma evidência de menor ruído de imagem no registro da Fuji que o registro da Canon. É uma diferença pequena? É, mas eu percebo aqui visualmente. Vamos pegar uma sombra bem neutra e não dependente de nada assim de foco, nada. Pegar esse pedaço aqui entre elas e aí a gente percebe um pouco melhor que há uma maior prevalência de ruído de imagem aqui no arquivo da Canon, que está à esquerda, em comparação ao da Fuji, que está aqui à direita. Então o que acontece é que, em termos de qualidade de imagem stricto sensu, a gente pode dizer que a Fuji ganhou em nitidez por uma margem pequena e talvez por causa da lente. Ganhou em alcance dinâmico, aí sim, uma vitória não dependente de lente, de nada, e ganhou em ruído de imagem por uma margem muito estreita. Então, existe melhor qualidade de imagem, de nitidez e de ruído na média formato de 50 megapixels da Fuji versus a full frame Canon de 45 megapixels? Existe a vantagem, existe a vitória, porque o balanço de branco, como eu disse para vocês, poderia ser regulado na pós-produção sem maiores dificuldades. Mas é uma vitória bem pequena de qualidade de imagem para a Fuji, no meu entender, comparando estes dois arquivos. E qualidade de imagem, será que é tudo que a gente precisa ver? É isso que a gente vai conversar um pouco agora na conversa final deste vídeo. E vocês viram aí na análise das imagens que do ponto de vista de cor, a Canon R5 se saiu melhor. Do ponto de vista de nitidez, alcance dinâmico e ruído de imagem, a Fujifilm GFX 50S se saiu melhor. A gente pode argumentar o quanto quiser sobre as margens serem estreitas de diferenças entre elas e se isso justifica ou não a aquisição de um ou outro equipamento. E aí, eu vou dizer que para quem está com orçamento para trabalhar ou com uma Canon EOS R5 ou com uma Fujifilm GFX 50S,
nós estamos falando de profissionais estabelecidos ou pessoas que têm a fotografia como hobby e que não são exatamente sensíveis ao preço dos equipamentos, porque são equipamentos caros, e sendo equipamentos caros, é necessário que haja a disponibilidade financeira relativamente abundante, seja por uma carteira de clientes bem recheada e constante, seja porque você tem um emprego numa profissão com um bom salário, com ganhos suficientes para que o preço de uma GFX 50 ou de uma R5 não seja tão problemático para você. Dito isso, a escolha por um equipamento ou outro pode depender de fatores além da qualidade de imagem. Por qualidade de imagem, mesmo que por uma margem estreita, a médio formato teve uma vitória. Isso era previsto porque o sensor é um pouco maior e o sensor tem uma resolução um pouco maior. São 5 megapixels apenas a mais, mas uma área em milímetros um pouco maior, o que faz com que os pixels individualmente sejam maiores. E pixels maiores têm uma retenção de luz, pelo menos num nível teórico, melhor. Então, equalizadas as questões de qualidade de processamento, de tudo, um pixel maior está recebendo uma quantidade maior de fótons, convertendo isso com melhor qualidade em sinal elétrico para ser gravado. E é inclusive essa melhor qualidade de sinal elétrico gerado por uma maior quantidade de luz por um pixel maior que justifica que o sensor médio formato tenha um pouco menos de ruído de imagem que o sensor full frame. E é também isso que justifica que ele tenha um alcance dinâmico um pouco maior, porque é nessa pequena diferença de mais fótons incidindo sobre o pixel que você tem um pouquinho mais de dados para gravar. Então, se o estrito senso da qualidade de imagem no auge te importa, tá bom, o médio formato pode ser um caminho para você. Se você é uma daquelas, 99 em cada 100 pessoas que estariam perfeitamente bem atendidas por uma full frame, seja uma EOS R5 da Canon, seja uma Nikon D850 ou Z7, Z7 Mark II, Sony A7R, II, R3, R4, R5, aí você vai saber se no específico do auge do detalhinho você precisa ou não do médio formato. Eu aposto que entre profissionais de alto desempenho, a imensa maioria consegue se satisfazer e resolver seus problemas profissionais com a full frame, não necessitando ou não tendo uma necessidade técnica do médio formato. E aí o médio formato pode se justificar por outras coisas, que não necessariamente qualidade técnica. No mercado de publicidade, eu já falei isso bastante, parecer profissional às vezes é tão importante quanto ser profissional. E o parecer profissional às vezes embute um equipamento grande e chamativo. E aí o médio formato ele chama mais atenção visualmente nas mãos do profissional. Para aquele cliente de publicidade que está pagando um enorme orçamento para uma campanha de alto nível, olha aquilo e fala, tá, isso não é a câmera que eu tenho para fotografar as minhas férias. Porque eu já vi isso acontecendo, de clientes, se não confrontarem profissionais, mas questionarem um pouco de, poxa, mas você executa o trabalho com essa câmera que meu filho tem, com essa câmera que eu comprei para clicar as minhas férias. Então, esse questionamento na publicidade de altíssimo nível, ele muitas vezes é superado com uma escolha de um equipamento de médio formato, porque esse não vai ser o equipamento de férias de ninguém, não vai ser o primeiro equipamento do filho do publicitário milionário e assim por diante. Isso é além da qualidade de imagem, isso é um critério absolutamente alheio à qualidade de imagem. Mas na qualidade de imagem vimos essa diferencinha. Vamos pensar em outros fatores que a gente pode ou não levar em conta. Então vamos lá. Tá 3:1 para Fuji, certo? 3:1, cor para Canon, alcance dinâmico, nitidez e ruído para Fuji. Velocidade de foto, vamos pegar um critério que é não da qualidade de imagem, mas do desempenho. Velocidade de foto, 3 fotos por segundo a até 13 arquivos RAW na Fuji, 12 fotos por segundo até 180 arquivos RAW na Canon.
Se velocidade é um critério importante para você, R5 vai desempenhar melhor, porque aí ela pode ter um pelinho de qualidade a menos, mas ela é mais rápida e se isso te importa, pode ser um diferencial que você está buscando. 3:2, 3:2. Sincronismo de flash, um 125 na Fuji, um 250 na Canon. Chegamos num 3:3. Se flash, disparo de flash, não tempo de sincronismo rápido é importante para você, cada pessoa vai chegar num placar aqui nessa história, porque cada pessoa tem necessidades diferentes. Algo que eu acho justo de ponderar aqui é a qualidade do EVF. A Fuji deveria ter colocado um EVF melhor nas suas médio formato, porque é um EVF de 3.690.000 pontos, contra um EVF de 5.760.000 pontos na R5. Então quando você enfia o seu olho lá no visor, a verdade é que lá na hora do clique você está vendo uma imagem mais nítida na Canon, porque o EVF é melhor. E depois você abre o arquivo e fala, olha, o da Fuji até que é mais nítido, mas você não estava vendo isso na hora do clique. E eu acho que a Fuji pode rever isso no preço, na faixa de preço desses equipamentos. Então, EVF melhor para R5 fez ela virar a conta. Se eu não perdi, está 4:3. Peso do equipamento, 738 gramas na R5 contra 920 na Fuji. Uma full frame é menor e mais leve do que uma médio formato. O IBIS, estabilização de imagem no sensor, que tem na R5 e não tem na GFX 50. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Anotei um monte de coisa. Recursos de vídeo. Recursos de vídeo são abundantes na EOS R5 e faltantes na GFX 50S. Então, recursos de vídeo, mais um ponto para Canon. Então, assim, gente, conforme os critérios, na qualidade de imagem estrito sensu, a Fuji ganhou. No conjunto da obra, a Canon EOS R5 ganha, porque sendo ela mais rápida, menor, mais leve, com um sistema de focalização mais ágil, mais rápido e mais completo, com recursos de vídeo maiores e mais completos também. Quando você olha o conjunto da obra, EOS R5 é uma câmera mais completa que Fujifilm GFX 50S. Quando você olha apenas a qualidade de imagem fotográfica, Fujifilm GFX 50S leva uma pequena vantagem sobre Canon EOS R5. E aí, qual é boa para você? Você aí que está vendo esse vídeo. Dinheiro não fosse problema, tá? Não vamos falar assim, poxa, esses equipamentos são fora da realidade brasileira, porque a realidade brasileira é diversa e existem profissionais e amadores com demandas para esses equipamentos. Mesmo que eles sejam minoria das pessoas no mercado, tá? No Brasil e assim por diante. E eu entendo perfeitamente que estamos falando de uma minoria de pessoas. Mas não fosse esta a nossa realidade, tivéssemos lá uma super distribuição econômica muito melhor, todo mundo estivesse mais feliz com salários maiores, enfim, dinheiro não fosse problema, você iria em qual? Numa médio formato como a Fujifilm GFX 50S ou numa full frame super completa como a EOS R5 da Canon ou Nikon Z7 Mark II ou D850, Sony A7Rs e assim por diante, que são as full frames de super resolução que a gente tem no mercado, né? Tem vários modelos. Para mim, no meu dia a dia, eu escolheria EOS R5 nessa hipotética escolha. E lógico que, mesmo na história da qualidade de imagem, a gente tem que ponderar que você tem a escolha de lentes e que, em alguns casos, a escolha de lentes pode fazer com que uma se destaque sobre a outra. Então, vai ter uma lente em que a Fuji é sensivelmente melhor que a Canon, vai ter uma lente em que a Canon é sensivelmente melhor que a Fuji, e aí essa pequenina diferença de nitidez delas tomba para um lado ou para o outro. Então, conforme essa combinação, né, de fatores, isso vai te levar a uma outra escolha possível. Eu, dentro do meu uso, das minhas realidades, se eu ignorar dinheiro, colocadas essas duas para eu escolher, eu iria de Canon EOS R5. E você? Você iria em qual? Na qualidade de imagem, a Fuji levou pequena vantagem. E aí, só respondendo aquela pergunta do início do vídeo, será que eu falei bobagem quando eu disse médio formato não faz mais diferença?
Eu não acredito que eu tenha falado bobagem. E por que eu não acredito nisso? Porque as diferenças foram muito pequenas. Boa parte das diferenças contornáveis ou pela escolha de lente, ou pelas formas de iluminação, ou pelo tratamento de imagens. As diferenças encontradas, elas não são intransponíveis. Dessa maneira, eu sigo preferindo um equipamento mais completo, que tem um pouco de tudo dentro dele, do que o equipamento que gera o auge da qualidade de imagem. Mas isso me deu uma vontadezinha de experimentar a GFX 100 da Fuji, porque eu sustentei naquele vídeo anterior que as médio formatos de 100 megapixels é que ainda fazem diferença. E de novo, não que a de 50 não faça, porque existem profissionais que serão melhor atendidos pela qualidade de imagem um pouquinho mais alta. Existem profissionais que serão melhor atendidos por um equipamento mais vistoso na frente dos clientes de alto orçamento e assim por diante. Você o que pensa disso tudo? Coloca aí nos comentários. E eu agradeço demais aos meus amigos da loja Portsar e também o pessoal da assistência técnica Portsar, porque sem eles esse vídeo não teria acontecido. Então, permitiram que eu fosse lá, clicasse com as câmeras, fizesse os testes, e não é todo canal aqui no YouTube em língua portuguesa e que o criador de conteúdo tem acesso a câmeras como uma EOS R5 e uma Fujifilm GFX 50 ao mesmo tempo para fazer um teste como esse. Então esse é um conteúdo que acaba sendo um pouco raro dentro da realidade do YouTube brasileiro. E por isso eu agradeço muito o pessoal da loja Portsar por essa oportunidade de trazer este conteúdo, este embate entre full frame e médio formato, para que vocês pudessem ver. Diga aí o que você pensa disso tudo nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!